Diz assim, Gênesis 32, versículo 22, diz assim: E levantou-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Disse-lhe: Qual é o teu nome? E disse Jacó. E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Diga graças a Deus. Vamos parar aqui. Bom, uma pessoa pode fisicamente lutar com Deus? Pode ou não pode? Acho que não. Sabe por que eu acho que não? Porque quando Jesus estava lá no templo e pegou um chicote, ninguém enfrentou. Ninguém foi. Eu gostaria de saber o que aconteceria com aquele chicote. Fiquei curioso, mas eu não quero provar daquilo não. Porque um dia eu estava falando assim com Deus: Senhor, Ezequiel foi mal, porque a gente queria saber o que é que ia ter se ele tivesse andado, se ele, na hora que não deu para poder caminhar, ele nadasse. Deus falou assim: experimente e vá, que você vai ver o que eu faço. Eu falei: então eu não posso mais criticar Ezequiel, né? Que eu talvez não tenha ido nem até onde ele foi. Então é meio complicado. Eu também não quero provar o que aquele chicote faria caso a galera enfrentasse e resolvesse partir para cima do filho. Não era nem o pai, era o filho. Mas aqui, o mensageiro aqui, com quem Jacó brigou, com quem Jacó lutou, né, ele está dizendo que Jacó lutou com Deus como príncipe. Né? Príncipe, por exemplo, na concepção ocidental, a palavra príncipe é para muitos o filho do rei, alguém que tem estende-se um tapete, vem aquelas formalidades todinhas, a autoridade, é uma pessoa capacitada ali, uma pessoa ali que é devido a ela reverência por ser a filha do rei. Não é. O príncipe, na concepção de onde está sendo falado, é que era um guerreiro, um lutador, alguém que não se conformava em fracassar. Se fosse lutas espirituais, ele ia lutar, porque nós temos lutas espirituais a serem feitas. De que forma? Como que espiritualmente uma pessoa pode lutar com Deus? Lendo Bíblia. Principalmente lutando com seu ego e com sua carne para você seguir os princípios bíblicos. Alguma vez você já deu vontade de dar um soco na cara de alguém, mas você lembrou que você é crente? Então você lutou para não fazer isso. Você falou: primeiro, eu não posso nem ter essa vontade. Segundo, eu não posso concluir isso. Mas tem hora que dá umas vontades para você fazer, não dá? Pois é. Dá umas respostas assim também, bem dadas, e você não faz por quê? Porque você é cristão. Então você está lutando. Porque é fácil a gente lutar a luta da carne. É só partir para cima. Vai apanhar, pode cair, pode acontecer até tragédia. É fácil lutar na carne, né? Mas lutar espiritualmente é como eu falo, por exemplo. Você não é crente quando você está na igreja, no meio do louvor, e você levanta a mão, aleluia, e você fala língua estranha. Você é crente quando você está lidando com alguém que não é da sua fé,
e que não tem o temor que você tem, e que você não vai proceder e agir como aquela pessoa age contigo. Ou seja, a pessoa pode te ofender, a pessoa pode te criticar, a pessoa pode até te atingir, mas você não vai responder a ela da mesma forma que ela está sendo. Então, ser crente, irmão, é a forma como você lida com quem é seu adversário, não sendo um adversário para aquela pessoa lutando com as armas que ela usa, porque o cristão ele usa as armas espirituais e não carnais. Paulo diz que as armas da nossa batalha, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Deus não dá a nenhum de nós autoridade sobre pessoas. Ele dá a nós a autoridade no mundo espiritual, contra demônios. Contra demônios você vai ter autoridade. Contra as pessoas, não. Então, como príncipe, seja como um guerreiro, com autoridade, o Jacó, ele lutou com Deus e com os homens. Você já viu que, às vezes, muitas pessoas elas vão orar e elas não oram. Por quê? Porque elas não oram com autoridade. Primeiro, algumas, por exemplo, papaizinho querido do meu coração, parecendo aquelas pessoas que as crianças que aprendem a recitar a poesia lá, batatinha quando nasce, põe a mão no coração, mamãe, não, nem sei mais, como é que é o negócio da batatinha? Mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração, acho que é algo mais ou menos por aí, né? Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, mamãezinha quando dorme, põe a mão no coração. Então tem gente que fica, por exemplo, papaizinho, papai do céu, papai querido, meu papai, não precisa essa lenga-lenga não, se eu quiser fazer, faça, porque cada filho trata o pai da forma que quer. Mas a gente, no caso de oração, você tem que orar com autoridade. Como é que a pessoa ora com autoridade? Quando ela pega as promessas que Deus deu, as declarações que Deus fez e age de acordo com ela. Essa é a pessoa que está agindo com autoridade. Por exemplo, Deus tinha prometido para Jacó que daria a ele essa terra, mas ele estava com medo até de voltar para lá. E Deus mandou ele voltar e ele estava obedecendo a Deus. Então ele estava agindo com autoridade. O que Deus te manda fazer, te dá autoridade ou te delega a autoridade para você exercer. Então exerça o que Deus te deu com autoridade, porque o medroso, diz Apocalipse 21, versículo 8, que o medroso não herdará ou não entrará no reino de Deus. Ficarão de fora os medrosos. Essas, que é o mesmo do tímido, vai ficar de fora, não entra. Então, para você orar, ora com autoridade. Não é ser agressivo, não é acusar Deus, não é provar Deus. Fala, o Senhor é Deus, o Senhor mostra ou não mostra, o Senhor faz ou não faz. Se o Senhor não fizer, eu vou embora. Não, isso não é orar com autoridade. Mas é você reivindicar o que é que Deus te diz nas Escrituras Sagradas. O que Ele te prometeu? Deus não tem compromisso, a não ser com o que Ele mesmo falou. Se Ele não te falou, não adianta você fazer. E se você vai fazer, faça. Mas conforme foi anunciado, eu falei que ia dizer 3 coisas. Vou falar uma hoje, outra amanhã, e as 3 na sexta. Não, sexta-feira é uma. Cada dia é uma. 3 coisas para você mudar a sua história, para você mudar a sua vida. Por quê? Porque aqui a vida de Jacó mudou. E quando é que Jacó mudou? Jacó mudou quando ele lutou. Por exemplo, todos nós, quando chegamos a Jesus, nós temos problemas. Eu, por exemplo, gostava de uma coisa. De quê? De beber e falar mal dos outros. Poxa, quem é que não gosta de falar mal dos outros, irmão? Quem não fala mal da gente? Eu sou um cara muito ruim, eu sou um cara muito chato. Não, chato é o Bosco, chato é o Anilton. Eu não sou um cara bom, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma pessoa de Cristo, eu sou de Jesus. Mas esses perturbados na igreja é que faz mal para a gente. Você não vê, por exemplo, que as pessoas que saem, geralmente elas saem deixando os demônios dentro da igreja? Né? E quem saiu porque é santo e não dá para ficar lá dentro com aqueles capeta lá dentro, né? Então, vamos pular essa parte, deixar de ser sarcástico, mas é uma grande verdade, né? Então, toda regra tem uma exceção, e nem sempre isso é uma regra. Pode até ser que a pessoa saia e Deus esteja tirando ela para livrar ela daquilo que está ali.
Eu já tirei alguns pastores, por exemplo, de algumas igrejas para livrar das pessoas que estavam lá dentro fazendo mal para ele. Então, o problema não era o povo, o problema não era livrar as pessoas, livrar o povo do pastor, era livrar o pastor do povo, né? Tem caso que é vice-versa. Então, a gente age dessa maneira. Aí, o que ocorre? A gente vê, por exemplo, hoje, falando dessas três coisas, que existem lutas espirituais, que você luta com as promessas de Deus, usando a ferramenta da oração e usando o instrumento do jejum. Por quê? Porque a casta de demônios que só vai sair com jejum e oração. Agora, jejum e oração muda Deus ou muda quem está orando? Então, quando você está orando e jejuando, você está lutando. Se você parou de ler as Escrituras e parou de orar e parou de jejuar, você parou de lutar. Você pode ver que toda pessoa que desiste de Jesus, a primeira coisa, ou desiste da igreja, do ministério, desiste de família, desiste do emprego, desiste da vida com Deus. Toda pessoa que desiste, a primeira coisa que ela faz, ela para de orar. Ela para de ler a Bíblia, ela para de jejuar, ela para as atividades espirituais. Os homens de Deus no passado, eles não lutavam com o demônio. Eles lutavam para não desistir, mesmo na dificuldade. Aqui eu já disse para você que Jacó estava com medo de voltar. Deus mandou, ele voltou, mas ele estava com medo. Por quê? Porque há 21 anos atrás ele tinha ido embora para o seu irmão não matá-lo. E agora o seu irmão ficou sabendo que ele estava voltando. E o seu irmão, para saudar a ele, dar a ele graça e paz, preparou 400 homens, tudo com espada na mão, não era com pão, nem com cálice, para receber Jacó, mas com espadas. Então, será que o seu irmão vinha de paz ao encontrá-lo no caminho? Não. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Jacó, ou esses homens do passado, eles têm tantas coisas a nos ensinar, que é interessante que Jacó estava esperando uma luta e uma batalha com seu irmão Esaú e com aqueles homens que viriam. Ele separa os seus familiares, ele põe uma parte com um, parte com o outro, que se uma parte fosse alcançada, a outra se salvaria. Então, Jacó usou uma estratégia de salvar ao menos a metade. Né, irmão? Um dia, por exemplo, botaram os pastores num voo e foi todo mundo. E depois uma pessoa falou assim, cara, se esse avião cair, morre tudo. A gente tem que separar, e uns no outro voo, outros em outro, porque se morrer, morre só um pouco, não morre tudo. Mas ninguém pensou naquilo. Então, se morresse, ia dar um problema sério. Né? Ia ter que começar tudo do zero, sem nada, sem ninguém ali, porque foi todo mundo no mesmo voo. Então, o pessoal passou a separar, né? Vai outro nesse, vai outro naquele, outro naquele. Se perder esse, tem esse aqui. A estratégia de Jacó foi justamente essa. Se perder esse aqui, salva 50%. Você não vai perder tudo. Você tem, pelo menos, com o que começar. Se você está em iminência de perder alguma coisa, irmão, você tem que procurar salvar ao menos uma parte, né? Para não perder tudo. Mas pula essa parte, que esse não é o nosso caso hoje. Então, Jacó separou, deixou tudo pronto. E ele estava esperando a luta com quem? Com Esaú. Mas ele contava com essa luta aí, com esse ser misterioso, que apareceu durante a noite, após ele atravessar o ribeiro, o val do Jaboque. Após ele passar aquele local, ele esperava encontrar alguém naquele local e lutar? Não. É bom quando você está esperando uma luta, não é? Não é bom? Você está preparado, você está esperando. Se você não preparou, é porque você não quis. Você vê, por exemplo, quando você marca um casamento, você está esperando a luta. Vai ter o dia do casamento, vai aparecer, olha a guerra. Quem já casou, diga amém. Pois é, a guerra não é para casar, a guerra começa depois que casa. Aí,
né? Se você, por exemplo, a mulher que ficou grávida, ela sabe que dali 7, 8, 9 meses vai haver uma luta, vai nascer uma criança. Se vai ser parto normal ou se vai ser uma cesárea, não sabe, mas sabe que vai ter que fazer alguma coisa, né? Então, você já tem data marcada para aquela situação, para aquela batalha. É a mesma coisa. Quando você compra algo parcelado, você sabe que tem a fatura do seu cartão, sabe que tem o boleto, que naquele dia vai ter que... Misericórdia, eu tenho um boleto por esses dias para pagar. Aí, é uma lembrança triste, né? Ainda bem que tem como pagar. Aí você sabe que você tem que fazer aquilo, você está preparado. E quando você não está esperando, e de repente você é atacado e você tem que entrar na luta. Pois é, deixa eu falar uma coisa para você. São as chamadas surpresas, né? Agora, quando você não está esperando a luta e a luta aparece, o que geralmente as pessoas fazem? Só te fazer uma pergunta. Aquelas pessoas que você tem fotografia na sua casa, todas elas estão hoje, se você for tirar a mesma foto? Por um acaso, você já lutou com alguém que não quis lutar e desistiu? E você diz assim, poxa vida, nem esforçou. Às vezes aquele marido que não esforça para manter o casamento, aquele filho que não esforça para ficar com os pais no mesmo lar, aquela pessoa que não se esforça para ficar no trabalho, aquela pessoa que não luta para poder permanecer na fé, porque, segundo diz a Bíblia, nós temos uma batalha. A nossa batalha não é contra demônio, a nossa batalha é da fé. Para não abandonar a fé, para não desistir, para não retroceder, para não voltar, mas para ir adiante. Aonde Cristo está sentado à destra de Deus, mas geralmente quando as lutas vêm, é quando as pessoas desistem. O problema não são as lutas, o problema é a nossa desistência de lutar. Ah, pastor, mas puxa vida, poderia Jacó falar assim, mas Deus, já tem Esaú com 400, aí o senhor ainda me deixa acontecer mais uma coisa. Deixa eu só falar uma coisa para você. Você já percebeu na sua vida que quando começa a acontecer uma coisa ruim, não acontece só uma, acontece várias? Sabe por quê? Ou morre ou luta, ou então chora. O que muita gente prefere? Chorar. Paulo diz assim, não sei se isso te alegra, mas Paulo diz assim, porque a nossa batalha não é contra carne, nem contra sangue. Sua luta não é contra marido, nem contra filho, nem contra pai, e muito menos contra pastor, e principalmente se o pastor for eu. Seu problema não sou eu. Seu problema e o meu problema não é você. O nosso problema são os principados, potestades, forças do mal alojadas nas regiões celestiais. São demônios que nos atacam, que nos desanimam, que nos entristecem. Você já percebeu que às vezes tem dia que você chega até de um aniversário, um casamento, de um culto, você deita alegre, feliz, e de noite você não sabe que bicho te mordeu, que no outro dia você acorda desanimado, triste, uma angústia, uma sensação ruim, uma vontade de largar, chutar o balde, sumir do mapa. Já aconteceu isso contigo? O que aconteceu com você durante a noite? Ataques espirituais que Satanás traz para desanimar você, entristecer você e fazer você desistir. E ali pode ser que apareça uma doença, pode ser que apareça uma tristeza, uma dor, pode ser que aconteça um mal, pode ser que venha algo a mais, porque nunca vem uma coisa só. Vai sempre vir, e você pode olhar, por exemplo, que quando a maré muda também, quando começa a acontecer uma coisa boa, pode levantar a mão para o céu, porque vai vir mais, vai acontecer outras, e começa a acontecer outras, e começa a acontecer outras, e começa a acontecer outras coisas, só coisa boa.
E você diz, graças a Deus, aleluia. Por isso que Paulo diz que ele estava instruído tanto a passar necessidade como a ter abundância. Porque às vezes quando falta o dinheiro da conta de luz, falta da internet. Cortou, não tem telefone mais. Pode cortar até a água, não tem água. Até a comida, come no escuro e bebe com outra coisa. Não, vai acontecer alguma coisa. Vai lembrar de um camarada que falou comigo. Assim, eu peguei o dinheiro, comprei comida e esqueci, minha luz venceu. Os caras veio e cortou, agora eu vou comer no escuro. Pelo menos comer, eu como. Mas não dá para você errar a boca, né, irmão? Então não precisa da comida. O pior é que se pagasse a luz, não ia ter o que comer. Então é melhor comer, né? Pelo menos fica feliz. Então, por isso, é que Jacó não esperava a luta, mas a luta veio. E quando a luta veio, o que Jacó fez? Oh, céus, oh, vida, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Não, apareceu o problema. Diga assim, Satanás, cuidado que você vai falar, hein? Pode vir quente? Tem certeza? Diga assim, pode vir quente? Que eu já estou fervendo. Então, cuidado com o que você está falando. Depois você diga assim, procura o Bosco, vai procurar o pastor Anito para lá, não tem não saber nada, não. Pastor que falou. Manda para cá, irmão. Diga assim, procura lá, que foi ele que me deu a ideia. Ou a gente, nós estamos, tem luta, por exemplo, que você não está esperando, mas ela vem. O que é que você tem que estar? Preparado. O que é estar preparado? Meu filho, é disposto a lutar pelo que você acredita, pelo que você sonha e pelo que você quer alcançar. Tem gente que não sonha com mais nada, tem gente que não acredita em mais nada e tem gente que não luta por mais nada. Sabe como é que o crente faz para ele não dizer assim, foi eu que desisti? Ele diz assim, entreguei nas mãos de Deus. É fácil, né, irmão? Eu perdi a casa porque Deus quis, mas eu lutei para ter a casa? Não. Mas eu coloco a culpa em Deus porque eu não quis lutar. Eu perdi o casamento porque Deus quis, porque se Deus não quisesse, Deus não teria deixado ele embora. Mas eu lutei para segurar ela, para ter ela comigo? Não. Tem gente que não ora, tem gente que não conversa, tem gente que não perdoa, tem gente que não fala, tem gente que não age. Fez o quê? Tem gente que não pede perdão, não fez nada. Então não lutou. Então tem situações, como aqui, por exemplo, Jacó está preparado para uma luta no outro dia. Um ataque no outro dia. Mas ele é atacado agora. E quando ele é atacado, o que ele faz? Ele encara quem está atacando ele, porque ele não sabia nem quem era. E o pau quebrou, foi, e a noite toda, e o pau comeu. E quando chega de manhã cedo, o sol vai se abrindo, vai se levantando, a alva é aquele... Né? Claro que nessa cidade é difícil você ver, mas é quando começa o sol despontar e começa a desaparecer à noite. Na cidade não dá para você ver, não, mas daqui um dia, se você estiver no sítio, você compreende claramente isso. Ou numa fazenda. Começa a clarear. E o anjo chega ali e diz assim, Jacó, me solta que eu preciso. Ele falou, não. Soltar? Enquanto não me abençoar, enquanto eu não tiver a bênção, eu não vou soltar. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. O que perguntaram para ele? Qual é o seu nome? Olha que coisa interessante. Um dia, Isaac chamou Esaú e disse assim, vá até, procure uma caça e faça para mim um guisado para que eu te abençoe. A Rebeca ouviu. Só que o Esaú, a Bíblia diz que ele era profano, ele desprezava as coisas de Deus. E se qualquer pessoa que despreza as coisas de Deus, irmão, não adianta ninguém botar a mão nela, botar azeite nela,
fazer as coisas naquela pessoa que não vai mudar o destino dela. O que muda o destino de uma pessoa não é oração. O que muda o destino de uma pessoa é a disposição dela para realizar a mudança. O Jacó queria tanto ser abençoado que ele achava que ele tinha que fazer mais do que o que era necessário ser feito para poder ser abençoado. Ele não precisava fazer aquilo. Por quê? Porque Deus já tinha decidido quem é que seria abençoado e Deus já decidiu quem é que ele abençoa. Ele abençoa quem, pastor? Quem pede? Não, ele abençoa quem crê. Porque quem crê vai agir de acordo com o que Deus propôs, não de acordo com o que você acha. Então, o que a Rebeca fez? Ela chega para o Jacó e disse assim: Jacó, eu ouvi teu pai falando para o teu irmão para buscar para ele uma caça e fazer um guisado para ele ser abençoado. Jacó, vai lá, pega para mim um animal, eu vou fazer um guisado e você vai lá. Ele falou: mãe, Esaú é peludo, porque o Esaú tinha muito pelo e o Jacó era liso. Ela falou: não tem problema, eu vou pegar uma roupa de Esaú em você, e você vai vestir a roupa de Esaú, você vai ter o cheiro dele, e vou colocar, certamente ela deve ter pego até o pelo do próprio animal, né? Fez algo para ele colocar sobre o corpo, ele chega ali e ele diz assim: a voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú, porque Isaac estava cego. Provavelmente ele deve ter tido uma diabetes ali, alguma coisa que tirou a visão dele. Alguma coisa aconteceu. Ele tinha 185 anos, né? Então alguma coisa houve com ele. Perdeu sua saúde, sua visão. E aí ele, né, chega para o filho e diz: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. O pelo é de Esaú. Ele falou: não. Aí ele pergunta: quem é você? E o que o Jacó respondeu? Sou Esaú, teu filho. Ele era Esaú? Por que o anjo faz a ele a pergunta: qual é o teu nome? Quero saber se você vai me dizer quem é você. Quem é você, irmão, na hora do aperto? Você é o que foge? Você é o que desiste? Você é o que se retira? Você é o covarde que não luta? Quem é você na hora da dificuldade? Porque quem nós somos na hora da alegria, você pode ver, por exemplo, né? Quando a criança é bonita, o pai chega, não tem nada a ver com ele. A minha cara é cuspido escarrado, desculpa a expressão, lá em Minas a gente fala isso. Olha como é lindo, não tem nada a ver com ele, irmão. Se o filho parecesse com ele, misericórdia, vamos ter que fazer oração desde agora para ele casar futuramente. Aí, quando o filho é feio, a pessoa nem apresenta, é feio. Por isso que tem um ditado que diz que filho de feio não tem pai. Né? Porque se fosse uma coisa que Jacó não queria ter, ele jamais diria quem ele era. Lá com seu pai, ele pensava que seria bênção para ele. Não foi, foi um atraso de 21 anos na vida dele. Por isso que o anjo de Deus está perguntando para ele: qual é o teu nome? Quero saber quem é quem, se é tu mesmo, ou se tu ainda é aquele camarada que, quando você age de acordo com seus interesses, de acordo com a necessidade. Você já viu que tem gente que é assim? Se está tudo dando certo, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Estou muito feliz, pastor, graças a Deus, Deus tem me abençoado, Deus abriu as portas, eu estou com saúde, a minha casa está abençoada, está feliz. Pois é, e aí quando vem os problemas, você entra naquela cara de maracujá de gaveta e começa: Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por que o Senhor está me deixando passar por tanta situação? Quem é você, irmão? Na hora que você quer algo e que você pode utilizar,
até um meio indevido você usaria? Algo que contrariasse a direção de Deus, algo que contrariasse uma orientação de Deus, você usaria? Ah, mas pastor, eu vou ajudar a igreja, eu vou abençoar a casa de Deus, vou dar até um presente para o senhor. Lembra de Saul? O que foi que o profeta Samuel falou para ele? Saul, tem Deus tanto prazer em sacrifício? Ou que se obedeça a sua voz? Porque Saul estava preocupado em dar algo para Deus, ofertar a Deus, mas não estava preocupado em fazer o que Deus havia mandado. De que adianta se eu faço algo que até pareça ser espiritual, que até pareça ser bom? Porque ofertar a Deus é bom? É bom, mas de que forma? Com o que não é seu? Construir uma casa é bom, mas o dinheiro é seu? O terreno é seu? É bom você conquistar as coisas? A custo do sangue de quem? Da sua avó, do seu marido, do seu pai? Enquanto você tem regalia e vive na boa? Tem coisa que parece ser bom. Como Jacó tentou conseguir isso. Então ele estava lutando para poder ter a bênção de seu pai. Ele disse, você não precisa lutar pela bênção. A bênção ela acontece de forma natural. Que forma? Obedeça a Deus. A bênção é consequência da obediência. Jesus foi obediente e obediente até a morte, por isso Deus o exaltou soberanamente. Tem coisa, por exemplo, que você não vai ter nessa vida, você vai ter pós. Agora depende do que você fez aqui. Depende do que nós fizemos enquanto estávamos aqui. Tem coisa que você não vai ver aqui, e você não vai ter aqui, você só vai ter lá. Jesus só foi exaltado de uma forma soberana enquanto ele estava aqui na terra e obedeceu a Deus, e a sua obediência foi tão profunda que levou ele a morrer. Ah, pastor, mas ele morreu, o que adiantou? Ah, o que adiantou? Não é o que a Bíblia diz, que Deus o exaltou de uma forma soberana, que diante do nome dele todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que só ele é o Senhor para a glória de Deus Pai? Por que tem coisas que não se curvam a nós? Nem antes, nem depois, nem nunca. Nós somos capazes de lutar até o fim para não retroceder e não desistir? Esse é que é o problema. Que às vezes muita gente, por exemplo, deixa de lutar. Ah, porque quanta luta que a gente tem, mais problemas vem. Pois é, Jacó não estava esperando lutar com um homem, com um anjo, com sei lá qualquer coisa. Ele estava esperando a luta contra o seu irmão. Mas essa luta aparece no intervalo. E o que acontece? Minha mãe dizia, enquanto descansa, carrega a pedra. Então, meu filho, esteja disposto a uma coisa. Eu não estou à caça de problema, mas o problema apareceu, vamos para cima. Eu não estou caçando fantasma, mas o fantasma apareceu, vamos tirar o fantasma do lugar, que fantasma não existe. Eu não estou caçando demônio, mas os demônios vieram, então vamos expulsá-los. Eu não faço culto para expulsar demônios, os demônios são expulsos quando eles aparecem por aqui. E se aparecer, tem mais que levar fogo mesmo. Eu não estou chamando eles para ir na minha casa, você chama o parente, amigo. Agora, se ele quer ir junto com as pessoas, chega lá, leva a peia, o problema é dele. Então é simples assim. Por isso, se você quiser mudar, esteja disposto a uma coisa. O quê? Lutar. Lembra o que o faraó falou com seus súditos? Que eles não poderiam deixar que Israel crescesse, para quando viesse a luta, eles não juntassem com os inimigos e se levantassem contra eles. O que o faraó não queria? Luta. O que o diabo não quer que a gente faça? Não quer que você lute, ele quer que você se conforme, ele quer que você se renda, ele quer que você se entregue.
Por isso que às vezes um amontoado de dificuldades surgem que você não sabe de onde está vindo. E começa a acontecer um problema, você está esperando um, aparece outro, vem uma outra coisa, e você diz misericórdia, Jesus, e agora? Agora? Quero só falar uma coisa para você. Se por acaso isso está acontecendo contigo, ou se isso vier a acontecer, saiba de uma coisa. Não tem nada que Deus não saiba e não tem nada que Jesus já passou que você está passando de forma diferente. E se Jesus venceu, ele diz assim, eu venci o mundo. Você também vencerá, se você não se entregar e não se curvar e não desistir, mas lutar. Tem que ir para a oração? Vá. Tem que levantar de madrugada? Levante. Tem que orar meio-dia? Ore. Tem que ir para a vigília? Vá para a vigília. Tem que ir para o culto 3 horas da tarde? Vá. Tem que levantar meia-noite? Levanta. Tem que jejuar? Para de comer, jejua. Tem que separar um tempo para ler a Bíblia? Separa, leia a sua Bíblia. Você sabe onde é que eu li a minha Bíblia bastante vezes? No meu local de trabalho, depois do almoço. Eu almoçava, ao invés de ir para as redes sociais, bater. Não tinha rede social no meu tempo, né, irmão? Mas tinha o bate-papo da galera no cantinho, onde você vê gente amontoada, tem gente conversando. Hoje as pessoas não estão amontoando, mas estão se falando. Ou então estão vendo rede social. Aí o que eu fazia? Pegava a minha Bíblia e ia ler. Eu não alimentei meu corpo? Por exemplo, eu já dei uma dica aqui. Quantos minutos você gasta para almoçar? Tomar o café da manhã? Comer seu pão, preparar seu café, fazer seu suco, sei lá o que você toma de café da manhã. Eu não tomo nada, pastor, então melhor ainda. Porque às vezes você tem que esperar quem toma. Tem vezes, por exemplo, que eu estou num lugar, às vezes eu estou num hotel, estou cansado, não estou afim, por exemplo, a pessoa vai tomar café? Não. Eu vou tomar, então tudo bem, vai lá, eu te espero. Então o tempo que eu estou esperando a pessoa, eu estou aqui fazendo alguma coisa útil que alimente minha alma e que mude meu dia, que me dê uma direção para aquele dia lá. Use isso aí. Você passou 20 minutos tomando um café da manhã, batendo papo com alguém? Passe 20 minutos alimentando seu espírito, batendo um papo com Deus. Olha só que coisa legal. Você gastou 15 minutos para almoçar, gaste 15 minutos também para alimentar seu espírito, lendo sua Bíblia ou fazendo uma oração. Alimenta sua alma, senão ela morre de fome. Saco vazio não para em pé. Luta. Pastor, porque é uma correria. Pois é, por que Satanás às vezes traz tantos problemas para manter a gente ocupado com o problema? Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer. Pois é. O que o rei lá no Egito resolveu? Vamos dar a eles ocupações para que eles não dêem ouvidos à mentira. Se era mentira, por que ele estava preocupado em ouvir? Desde quando mentira ajuda as pessoas? Por que ele deu ocupação? Por que os problemas vêm? Para ocupar você. Então não olhe para o entulho, não olhe para o lixo. Senão você vai estar sempre ocupado. Por isso que Jacó, ele estava pronto para qualquer situação. Ele estava pronto para lutar com Esaú. Mas se tinha uma luta com Deus, porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você tem que ir para o hospital? Tem, pastor. Primeiro vá a Deus. Ore primeiro. Depois você tem que procurar um médico? Ore primeiro, depois você procura. Antes de você ir para uma luta junto com o homem, primeiro vá numa luta com Deus. Eu gosto de Marta e Maria, por exemplo, que antes delas levar Jesus lá, onde estava o problema, que era o Lázaro, elas primeiro chamaram Jesus. Primeiro você chama Jesus, irmão. Jesus entra até onde está a morte e muda aquela situação, porque Ele é a ressurreição e a vida. Nós não, às vezes nós vamos tomar um remédio, mas você nem ora. Às vezes tem gente tomando remédio há muito tempo e tem gente que tomou remédio 3 ou 4 comprimidos e resolveu. E a pessoa está tomando remédio há anos e não resolve. Por quê? Porque não ora. Ora. Põe Deus primeiro na batalha. Às vezes tem luta que é luta espiritual, é origem espiritual. E quando a origem é espiritual, você resolve com o quê? Com matéria? Você resolve
com armas espirituais. E quando as lutas são físicas, pastor? Pois é. Com o que é que você resolve? Aí você resolve com duas coisas. Você resolve com o físico, colocando o espiritual na sua frente. Por quê? Deixa eu só te mostrar. Por exemplo, um homem chamado Jessé tinha vários filhos. Alguns deles estavam na guerra. E um deles, chamado Davi, estava pastoreando as ovelhas no campo. Jessé chegou com Davi e falou assim: meu filho, pega essas uvas, pega esses pães, pega esses queijos. Acho que tinha um punhado de mineiro lá, porque levaram 10 queijos de uma vez. Não sei como é que o judeu come tanto queijo, né? Acho que é por isso que em Minas Gerais o pessoal gosta de queijo. Os judeus passaram por lá. Aí, né, pegou 10 queijos e leva lá para a galera. O que Davi foi trabalhar? Davi foi lá para servir de quê? Garçom. Foi ou não foi? Foi servir. E quando ele chegou lá, o que tinha? O que tinha lá? Tinha um guerreiro provocando todo mundo e ninguém tinha coragem de lutar com ele. O que Davi fez? Mas ele não foi lá levar um lanche, ele não foi lá ser garçom. Ele era soldado? Ele era do exército? Não. Mas o que ele resolveu fazer? Ele resolveu, o rei estava lá, o comandante do exército estava lá, o general estava lá, os soldados estavam lá, mas alguém queria lutar? Pois é, olha ao seu redor, vê quem está lutando pelo que quer. Tem gente que não faz nada pelo que quer. E quer tudo o que os outros estão lutando para poder conseguir. Tem gente que às vezes está esperando alguém que lutou e tem as coisas morrer para ficar para eles. Porque eles não têm coragem de lutar para alcançar com suas próprias mãos. Por que eu não tenho? Porque eu não luto. Por que eu não tenho? Porque eu não tenho disposição para enfrentar a adversidade. Você vê que ninguém mandou Davi enfrentar Golias. Alguém mandou? Pelo contrário, olha, ele é grande, você não pode ir, você é pequeno, ele é forte, ele é poderoso, ele é guerreiro desde a infância. Mas Davi, o que Davi fez? O teu servo irá e batalhará com ele. Davi pediu para brigar. É esse tipo de gente que Deus está precisando ter nos dias de hoje. Gente que quer enfrentar a adversidade. Não é crente, meu irmão. Como é que chama aquele negócio que as pessoas gostam de comer, aquele troço? Nutella. Você não é Nutella, irmão. Você não é crente Nutella, não. Você foi criado com tutano. Agora, se você quiser ser um Nutelinha, seja um Nutelinha. O problema é seu. Mas só quero te dizer, a vida vai te bater com dureza, a vida vai te bater com dificuldade. E se você não estiver disposto a lutar, você vai fracassar. Não, Jesus já lutou por mim. Então tá bom, fica. Continua, espere mais. Se a gente não tivesse que lutar, Paulo não teria dito: a nossa luta não é contra a carne. Jesus expulsava os demônios. Mas por quê? Porque ele saía pelas ruas, caminhos, valados, ele ia onde os demônios estavam, porque ele não deixava as pessoas ir aonde ele estava, ele ia onde as pessoas estavam, expulsava os demônios de lá, as pessoas passavam aí atrás dele. Por que as pessoas iam atrás dele? Porque agora os demônios não impediam mais. Por que tem gente que não quer ficar contigo? Porque tem demônio que está impedindo elas de irem. Por que sua mulher não quer ficar com você? Porque tem demônio lá. Ou, às vezes, tem a natureza humana sua que está se falando mais alto. E, às vezes, você não quer recuar, não quer ser maleável, tratável, ouvir, mudar o comportamento. Ou eu, ou seja lá quem for. É assim que sabe que as coisas acontecem. Então, Davi teve uma disposição. Agora, olha só que interessante. Antes de Davi chegar para lutar, o Saul tinha oferecido a filha dele para quem fosse, tinha oferecido isenção de impostos e tinha oferecido riqueza. Quem quis ir lutar para poder ter aquilo dali? Ninguém, nem com incentivo. Eu acho interessante, Davi lutou e o miserável do Saul não deu ele nada que ele prometeu, mas Davi conseguiu tudo, porque ele casou com a filha do cara, ele teve isenção de impostos e ele teve grande riqueza e virou rei de Israel. Mas por quê? Porque lutava.
Se você quiser mudar a sua vida, o primeiro ingrediente do bolo da mudança está aqui hoje sendo servido na palma da sua mão, no seu prato, dentro do seu copo. Mudança, luta. Você quer mudar? Luta. Você quer vencer? Luta. Você quer ter uma vida diferente? Luta. Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos. Não, mas pastor, se for de Deus, Deus vai fazer. Irmão, para com essa coisa, isso não é fé, isso não é jogar isso não é loteria para você estar vendo se vai dar certo, não. É agir. Quando Deus quis mudar o mundo, a terra era sem forma e vazia. O que Deus fez? Desceu e começou a organizar tudo, botou estrela onde tem que colocar, planeta onde é que tem que estar, céu onde é que tem que estar, terra onde é que tem que estar, mar onde é que tem que estar, água onde é que tem que estar, e gente onde é que tem que estar, e jardim onde é que tem que ser. Aí pipocaram tudo lá, atrapalhou tudo. Deus chegou lá e falou: vou consertar esse negócio. Foi lá, levantou um camarada lá, consertou a coisa de novo, escangalhou de novo. Deus vai lá, pega outro, vai lá, muda a situação, escangalhou de novo. E Deus vai sempre pegando alguém, mudando a coisa e organizando a coisa. E por isso que Deus pegou agora eu e você para a gente organizar o resto. Eu gosto dessa coisa. Nós fazemos parte desse plano aí. Nós fomos chamados para poder mudar. Por isso que Deus disse para Adão, domine a terra, multiplica, cresça, frutifique, a bênção está em você, seja produtivo, faça alguma coisa, mude a história, domine onde você está, conquiste onde você se encontra. As pessoas têm que saber, aliás, as pessoas não, as pessoas também, os demônios têm que saber que aonde você está, você não está só. E você não está lá porque você é enxerido. Você está lá porque Deus te pôs. Você está lá porque Deus está com você. Só que às vezes o que a gente faz? A gente fica na loteria. Senhor, se for da tua vontade, se for do teu querer, meu Pai. Não. Eu já contei para vocês do rapaz que eu escutei a oração dele lá no monte. Ele falando assim: Senhor, minha mãe foi visitar meu pai e ela ficou no hospital. Meu irmão foi visitar minha mãe e meu pai, e ele ficou lá, e Senhor, amanhã eu tenho que ir. Eu estou falando assim, ele está preocupado que amanhã quem vai ficar é ele. Eu não gosto de ver ninguém sofrer, né, irmão? Eu não estava ouvindo a oração dele, mas ele estava orando assim perto de mim, que ele me pediu para ficar com a mochila dele, mas acho que ele ficou com um olho para lá e outro para cá, com medo de eu ir embora com a mochila dele. Vai que esse cara não é crente, né? Aí eu falei: irmão, o que está acontecendo contigo? Eu estava ouvindo um pouco da sua oração. Ele falou: irmão, é porque meu pai ficou doente, minha mãe foi visitar ele, ficou no hospital. Aí meu irmão foi visitar ele, ficou no hospital. E amanhã eu tenho que ir lá visitar ele. Você está com medo de ficar lá, né? Pior que eu estou. Falei: não, vamos orar. Mas a oração não pode ser aquela ali que você está fazendo, não. A oração é uma batalha espiritual onde você faz com autoridade. Deus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões em toda a força do inimigo e nada nos causará dano algum. Vamos orar como crente? Vamos orar como guerreiros? Jacó lutou como um guerreiro. Lute como um guerreiro. Você é um guerreiro de Deus para guardar o que Deus lhe deu. Deus te deu uma posição, guarde ela. Deus te deu uma família, guarde. Deus te deu uma condição, guarde, porque tudo que você não guarda, o diabo toma de você, ele leva da sua vida. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A sua coroa é a tua recompensa, é aquilo que Deus lhe dá. Deus não quer que você perca, Deus quer que você conserve. Você pegou o pão aí na entrada aí? Se tiver 100, levante a mão que os irmãos vão levar para você. É Santa Ceia, pastor? Não, é a ceia da família que é para abençoar a sua vida, sua casa, seu lar. Abençoar você em nome de Jesus. Não é Santa Ceia, não. Santa Ceia vai ser no segundo domingo do mês de fevereiro, que janeiro já está terminando aí. Amanhã, às 19 horas, estaremos acá falando sobre o segundo chá da mudança. Amanhã é esse dia. E na sexta-feira, o último dia, os 3 passos para crescer, os 3 passos para mudar, os 3 passos para poder
dá uma guinada. Então, a primeira coisa, anota aí, é lutar. Todo aquele que luta, Paulo disse lá para o povo em Corinto, todo aquele que luta, em tudo ele domina. Se você tem uma área da sua vida que você não está dominando, é porque você não está lutando. Se você lutar, você vai dominar. Você vai dominar essa doença, você vai dominar esses pensamentos. Olha, irmão, quantas pessoas a gente já encontrou, pessoa querendo morrer, pessoa querendo se matar, pessoas às vezes querendo separar, ir embora, largar marido, deixar a mulher, largar filho. E a pessoa levanta, luta, supera e vence. Deixa eu fazer você uma pergunta. Boleto vence? Se boleto vence, como é que você vai perder? Até boleto, irmão. É muito complexo de inferioridade. Se até boleto vence, como é que você não vai vencer? Você é mais importante que boleto. Você consegue vencer também. É lutar. Luta. Às vezes você tem maus pensamentos, mas você não luta. Como é que eu vou lutar, pastor? Repreenda isso, Satanás. Vai colocar, né? Porque você pode, por exemplo, evitar que um passarinho sente na sua cabeça. Você pode evitar? Não. Esses dias eu estava no restaurante, o passarinho veio, sentou, pousou na minha cabeça. E eu não sabia o que era, eu bati a mão. O que aconteceu? O passarinho voou. Pois é. Ele pode sentar na minha cabeça, pousar, não pode? Mas pode fazer um ninho? Pode, se eu permitir, pode. Pode fazer até cocô. Se eu permitir, vai. Você pode evitar que um ladrão entre na sua casa? Às vezes não. Mas você pode botar o ladrão para fora, dentro da sua casa, você entrou lá. Aí tu pode botar ele para fora. O que tu vai fazer? Eu não vou dar sugestão. Mas tu pode botar ele para fora. Você pode evitar que ele sente no seu sofá? Não. Mas você pode botar ele porta fora. Como, pastor? Não sei. Nem me pergunte. Mas pode. Né? Então, tem coisa que você não pode evitar, mas tem situações que você pode consertar ela. Então, você tem problemas na sua vida, você tem situações na sua vida que você precisa fazer. Então, meu filho, lute. Lute. O que você quer? Lute.